Oi galerinha, aqui é a Belanini e aí depois da vinheta a gente vai conversar sobre livros em outros idiomas, com os livros que eu recomendo e como começar a ler em outro idioma. Parece maluquice, mas mesmo sendo fluente em italiano, eu demorei anos pra ler um livro inteiro em italiano. Eu só fui ler meu primeiro livro em italiano em 2008 e ainda assim foi aquele romance bem meloso do tipo Federico Motta. Tre metri sopra il cielo, scusa se ti chiamo amore. Veio aqui pro Brasil com 3 metros acima do céu, desculpa se te chamo de amor. E ainda assim, eram uns livros desse tamanho, mas foi tranquilo. Até porque eu já via filme, eu já entendi absolutamente tudo. Mas leitura é uma coisa muito estranha, porque a gente demora um pouquinho pra pegar o jeito. E aí eu vou tentar ajudar vocês a tentar descobrir como começar a ler, de que forma começar a ler, e principalmente descobrir o que te deixa confortável pra ler. Então, vamos lá. Muita gente fala que é muito mais fácil se você pega um enredo que você já conhece e começa a ler. De verdade, até certo ponto sim, mas eu acho que você tem que gostar muito do livro. Harry Potter é um dos livros que realmente, de certa forma, é bom, mas ao mesmo tempo não. Então, fantasia é uma coisa que eu não recomendo se você é muito iniciante, porque tem muitos termos de fantasia em si, de feitiços, e aí eu não sei até que ponto isso vai facilitar ou complicar na hora de você ler. Eu recomendo livros que não tenham tantas palavras inventadas. Por exemplo, O Diário da Princesa, Princess Diary, que é muito divertido, você dá altas risadas. A minha fala como a gente, fazendo piadas, fazendo um pouquinho de drama, e você dá muita risada, porque não tem como você não entender a minha Termópolis. Se você literalmente não leu o livro em português, mas você viu o filme, vai ser bem interessante, porque tem muita coisa diferente aqui acontecendo. Vou te falar, a avó da Mia é a melhor entre todas. Outro livro super bom, se você já leu em português e que recentemente a gente descobriu que vai ter filme pela Netflix, e sinceramente eu não sei até que ponto isso vai ser bom, The Selection. A Seleção é um livro super facinho de você ler, porque primeiro, fala de coisas fáceis. Por mais que ele tenha sido vendido como a distopia, ele não tem tanta distopia assim. E as palavras não são difíceis, é bem confortável na verdade. Além do mais, uma menina de 16 anos narrando torna tudo muito mais fácil. O linguajar é super simples, super rápido, e por mais que pareça que sejam milhares de folhas, você lê em um estalo. E outra, se você já conhece a história, vai ficar muito mais fácil de você se situar. Outro livro que, assim, alguns deles que eu vou dar uma dica, são livros bem young adults, bem simples, de narração em primeira pessoa, porque isso ajuda muito. Eu acho que a primeira coisa que às vezes a gente tem impasse na hora de ler em outro idioma é focando naquelas palavras que a gente não conhece. É por mim, você tem que simplesmente seguir o texto, porque sempre vai ter palavras que você não vai conhecer 100%. Mas se você lê a frase e você entende o contexto, fica muito mais fácil de você ler. E aí vai chegar uma hora que a palavra simplesmente vai fazer sentido na sua cabeça, e você não vai precisar ver um dicionário. Eu só acho que a partir do momento que você vê uma palavra que está sendo repetida milhares de vezes e você não entende o significado e ainda não ficou claro, aí sim você tem que recorrer ao dicionário. Se você entendeu a frase, se você entendeu o diálogo, se você entendeu a intenção do autor, vai seguindo, porque vai chegar uma hora que tudo vai fazer muito sentido na sua cabeça. E livros bons para esse tipo de coisa são livros bem jovens adultos. E aí pode não parecer irônico da minha parte, porque tecnicamente eu li há muitos anos, foi o primeiro vídeo do canal, eu li To All the Boys I Loved Before. E realmente, eu gostei? Não, eu não gostei. Eu dei meu paperback, dei meus 2 paperbacks. Gente, essa autora, a Jenny Han, ela é muito boa pra você ler, porque são coisas simples, são frases curtas. Como ela trata justamente daqueles adolescentes de 16, 17 anos. Qual que é a dificuldade, né, de um jovem pra falar o que pensa? Nenhuma. São diálogos fáceis, são pensamentos fáceis, tudo muito fácil e até bem confortável. Pois é, eu acabei comprando a edição hardcover porque como eu li outras coisas da Jenny Han e eu gostei, que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou continuar, né? Eu vou pelo segundo. E aí, quem sabe eu me animo pra ver os filmes, né? Ou talvez eu tenha que ler desde o começo de novo pra ver se eu mudo de opinião. Que a gente não é possível. Ou eu li esse livro na época errada, o que muito pode ser verdade. Ou sei lá, realmente esse tipo de romancezinho não faz sentido pra mim. E
e eu simplesmente detesto. Acontece. Outro livro da Jenny Han, pois é, gente, Jenny Han, que eu li ano passado e eu li, assim, a trilogia em 3 semanas. Vindo de mim, que eu demoro muito pra ler, foi, assim, espetacular. Nem eu acreditei que eu levei 1 semana pra ler cada livro. E aí eu tô falando da trilogia do verão, do The Summer Turned Pretty. E, gente, foi um livro que eu não imaginei que eu fosse gostar. E eu não imaginei o que ia ter de discussão aqui dentro. Quer dizer, lá pra metade do livro, nem tanto pra metade, acho que bem assim no começo a gente já meio que entende algumas coisas que estão acontecendo. Só que a gente não tem noção da profundidade que isso vai se tornar. Se eu falar que o romancezinho em si, ele não me incomodou, em certo ponto, a protagonista não me irritou tanto quanto eu achei que ela iria me irritar. Mas o plano de fundo era tão mais interessante. E eu também ouvi em audiobook, porque eu tô assinando o Storytel, que é super bom. Eu vou até deixar aqui na descrição o link do Storytel. É super barato, vale a pena. Foi muito gostoso de ler e ouvir. E eu acabei gostando bastante. Então, em 1 semana eu terminei esse livro e fui pros próximos. Se eu disser que a trilogia é muito boa, eu vou estar mentindo, porque os 2 primeiros livros são bons. Muito bons, do tipo de eu ter dado 5 estrelas e favoritado, porque eu chorei feito uma condenada. Pois é, eu chorei lendo Jenny Han. Mas o terceiro é um lixo. Pois é, porque por alguma razão a Jenny Han adora estragar as coisas. Mas isso foi só minha opinião, né? Porque pode ter sido que alguém veja esse vídeo e fale, meu, eu amei os 3 livros. Mas ok, de qualquer forma, a Jenny Han tem uma linguagem muito fácil, muito simples. A gente devora muito, muito, muito rápido. Então, trilogia do verão, com certeza. Outro da Jenny Han, e junto com uma outra autora que eu me recuso a falar o nome. Pois é. Essa série em português é Olho por Olho. Só que eu decidi ler em inglês, eu tinha ali em português. Mas eu cheguei a ver algumas resenhas falando que a tradução não tava tão boa assim. E aí, né, falei, se eu já li a trilogia do verão e eu gostei em inglês, talvez meu problema seja algumas traduções em português. E assim, honestamente, eu não sei se eu iria gostar desse livro em português. Porque, como eu vi muita gente reclamando, e aí eu decidi ler Burn, nossa, difícil, hein? Burn for Burn, e eu simplesmente adorei, porque é literalmente um livro de vingança, revenge. Então, se você gosta de revenge, a revenge, essa vai ser a vingança. Só que mais do que a vingança nisso daqui, acontece uns plot twists, assim, de verdade você não tá esperando. Se eu disser que eu meio que suspeitava da coisa no segundo livro, é verdade. Eu muito cogitei por causa de algumas pistas, e principalmente por causa do plot twist que rolou ali. Mas é um plot twist, por mais que você esteja cogitando o que tem a ver com uma das personagens, meu, você não consegue parar. Você imediatamente vai pro segundo e imediatamente você vai pro terceiro. Eu acho que é a trilogia desse ano que tá muito favoritado na minha vida e que é muito gostoso, porque, como sempre, palavras simples, frases curtas, diálogo claro, direto. Ai, gente, eu só tenho que falar que eu amei essa trilogia. Quem diria que eu iria amar uma trilogia da Jenny Han? E aí eu tenho algumas outras dicas que eu não sei se vão servir muito. A primeira é um livro que eu li há muitos anos e eu não tenho coragem de desfazer. Acho que foi um dos primeiros livros em inglês que eu li, além de Harry Potter, alguns trechos de Harry Potter, que foi esse daqui, 13 Little Blue Envelopes, que é o dos 13 pequenos envelopes azuis. Eu nunca vi em português esse livro, mas eu li em inglês há muito, muito, muito tempo atrás. Não gostei. De verdade eu não gostei, mas são palavras fáceis, frases curtas. O que eu gostei no livro é que por causa desses 13 envelopes, a menina vai viajar pra outro lugar e ela vai ver outras coisas, conhecer outras pessoas. Mas o romance aqui meio que estragou boa parte da minha leitura. Mas eu achei bem gostoso e, meu, tipo, eu não tenho coragem. Esse daqui é um dos que eu não tenho coragem de me desfazer, porque, foi um dos primeiros, sabe? Eu ainda tenho esse quentinho no coração por, caraca, primeiro livro em inglês sem ser coisas que eu conheço pra ler. E, gente, foi super suave mesmo. Então, mega recomendo. Outro livro que vai ajudar muito é caso você goste de um assunto específico, que no meu caso foi balé.
Ironicamente, porque eu amo Dance Academy, eu amo tudo que é filme de balé, de dança. Quando foi ano passado, acho que foi ano passado, eu decidi ler o Tiny Pretty Things. Que, meu, gente, esse calhamaço eu adorei, porque, primeiro, você visualiza os passos de balé. Porque ela descreve, as duas autoras, que eu não sei falar o nome, elas descrevem passos de balé e como eles funcionam. E você vê literalmente como que funciona uma pré-academia de balé, né? Pra você se formar e você ir pra uma companhia. Tipo Dance Academy. Só que de um jeito muito mais terrível, porque rola uma competição. Se vocês achavam que a Abigail Armstrong era terrível com a Tara, ou se mesmo a Grace, que é chata pra cacete, era um saco, nesse livro as coisas são 1000 vezes piores. E aí gira em torno de 3 bailarinas, uma asiática, uma negra e uma toda popular e boa, e a gente acaba descobrindo algumas coisas. E uma das coisas que eu achei muito legal é que, isso até depois parei pra pensar, bailarinas negras a gente praticamente não vê. E asiáticas também não, a não ser, é claro, países asiáticos, mas em grandes companhias e lutando pra entrar numa baita de uma companhia de dança, a gente quase não vê. Normalmente são coisas bem mais estereotipadas, porque infelizmente o balé ele é muito estereotipado, mas atualmente as coisas estão mudando um pouquinho. Achei super legal, muito bom, porque rola toda uma intriga. Tem um romance, mas tem, tipo, umas intrigas muito tensas do tipo, uma bailarina machucar a outra propositalmente, e uma das bailarinas tentando descobrir quem é o pai dela e o que tem a ver com a escola de dança. Eu gostei muito, muito mesmo. E você tem raiva das 3 protagonistas e ao mesmo tempo você adora os 3 protagonistas. E assim, a única coisa que você tem que se interessar pelo tema, porque por ser balé, então você vai ter termos em francês e você vai ler em inglês. Se você não tá muito acostumado com as coisas do balé em si, talvez isso incomode, porque tem que fazer sentido na sua cabeça. Então, você tem que gostar de dança, você tem que gostar de balé pra ler isso daqui. Mas se você procurar livros de temas que te interessam, vai ajudar muito. E por último, mas não menos importante, que esse mês eu finalmente decidi ler o livro da Judy Picoult, que é aquele A Guardiã da Minha Irmã. Só que esse livro foi transformado em filme, que é lindo, 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 lindo. Em português tá Uma Prova de Amor, ou Prova de Amor, uma coisa assim. Não tem nada a ver com o título em português. E, na verdade, o título em inglês é My Sister's Keeper. E, gente, eu decidi ler em inglês porque tá no Unlimited. E eu falei, meu, conheço, porque eu tava a fim de ver o filme. Mas eu falei, meu, só que eu já vi o filme várias vezes e eu quero ver como que é o livro. E aí eu comecei a ler em português, mas a gente tava muito incômodo ler em português. E aí eu falei, vou dar uma chance pra essa autora em inglês, porque eu já tinha lido 19 minutos dela e eu achei maravilhoso. Eu achei muito mais rico em vários aspectos de detalhes. Amei. E aí eu falei, tá de graça, vamos tentar lá em inglês. Se eu falar que alguns trechos foram um pouquinho difíceis, foram, porque como ele vai falar de uma doença, que é o câncer, a leucemia e um pouco de tratamento, não vai ser tão simples assim. E por mais que às vezes uma menina de 13 anos esteja aqui narrando, a gente também tem a narração dos pais dessa menina, do advogado. Mas mesmo assim, tipo, é muito, muito, muito legal. E é assim, sabe, você acaba vendo que, pô, eu fiquei super orgulhosa de mim, que eu falei, meu, estou preparada a ler Judy Picoult em inglês. E eu super empolgada porque eu já baixei vários outros livros dela, tanto em português quanto em inglês, porque, gente, eu tô muito apaixonada pela escrita dessa mulher. Sério, sério. Eu tô quase comprando ele na versão física, porque eu fiquei, tipo, muito amorzinho, cara. E vamos combinar também que essa capa é 1000 vezes mais bonita, apesar que eu acho que você tá batendo reflexo. Essa capa é muito mais bonita do que a capa brasileira, que é, tipo, horrível. Mas isso são detalhes. De qualquer jeito, essas são algumas das minhas dicas. O truque: leiam. Não entendeu a palavra, mas entendeu a frase? Segue firme, vai com tudo. A palavra aparece várias vezes e você não tá entendendo, aí sim você precisa do dicionário. O truque: procure menos possível o dicionário. Procure entender o que tá escrito no contexto. E, meu, se você tá fazendo inglês, olha, tipo, é muito mais fácil você ir bem nas provas de inglês lendo livros em inglês do que estudando exatamente. Aí, por mim, ano passado eu fiz isso várias vezes e eu me dei mó bem. A partir da conversação
funcionou, que foi uma beleza. Parte da prova escrita funcionou, que era uma beleza. E eu não estudei pra prova. Por quê? Porque eu tava lendo. É uma forma super mais fácil pra você aprender e pra fazer sentido na sua cabeça, porque algumas regras simplesmente não dá pra você entender, né, na explicação, mas quando você vê em frases e você vê cotidianamente as mesmas coisas do mesmo jeito, tudo faz sentido. Então, bora ler. Se vocês conhecem outros livros também de inglês super legal pra começar, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de me seguir aqui no canal, se inscreve, curte, coloca o sininho pra você ter sempre notificação e não esquece de me seguir nas redes sociais. Falou? Beijos, até a próxima.